Então, dando continuidade aqui no nosso assunto importantíssimo, hoje mesmo na escola que eu dou aula, uma das crianças, ela perguntou, falou, mas eu não entendo, por que o primeiro Beit HaMikdash ele foi reconstruído tão rápido e o segundo até hoje a gente está esperando já quase 2000 anos? E eu respondi para ele, é para a gente entender o quanto o Lashon Hara ele é grave, o quanto o Lashon Hara é difícil de consertar. Primeiro, o Beit HaMikdash foi destruído, principalmente idolatria, derramamento de sangue, relacionamentos proibidos, e em pouco tempo, 70 anos, ele foi reconstruído, porque como são transgressões externas, são atos, então a gente pode consertar mais fácil, mas a gente sabe que o Lashon Hara ele está conectado principalmente com um sentimento no coração de ódio gratuito e é muito difícil a gente conseguir consertar esse erro. E há quase 2000 anos a gente espera a vinda do Mashiach, a gente espera a reconstrução do nosso Beis HaMikdash, mas a gente não consegue consertar o motivo da destruição do nosso Beit HaMikdash. Então, vamos continuar aqui, como a gente tem feito toda semana, um pouquinho da teoria e um pouquinho da prática de Shmirat HaLashon, como a gente vai melhorar, não só da boca para fora, como muitas vezes acontece, a gente tem a melhor intenção do mundo, a gente tem boa vontade, mas na prática a gente sente que não consegue mudar, e agora a gente está vendo duas maneiras de mudar. Primeiro, a conscientização, a gente entender que é uma coisa muito grave. Muita gente pensa que, qual o problema, umas palavrinhas, só porque eu falei mal da pessoa, o que tem de tão ruim nisso? A gente está vendo há 2000 anos quantos sofrimentos, quantas dificuldades que o povo judeu está passando, justamente por causa do Lashon Hara. E, fora isso, grande parte do Lashon Hara também vem pelo desconhecimento da Halachá. A gente não conhecer, a gente não saber o que é Lashon Hara, a gente acabar procurando permissões onde não existe. Dessa pessoa não tem problema falar, isso não é Lashon Hara, e a gente acaba transgredindo sem saber o motivo. Então, vamos lá para a primeira parte. A gente já falou um pouquinho dos efeitos na nossa Neshama, o quanto a nossa alma acaba sendo atingida toda vez que a gente fala Lashon Hara, todos os órgãos do corpo que devem ser alimentados pelas mitzvot que a gente cumpre e deixam de ser alimentados por causa do Lashon Hara. Falamos uma lista de 31 transgressões da Torá, ou transgressões negativas, ou mitzvot positivas, que vão ser passadas caso a gente não se cuide do Lashon Hara. Então, ele fala o seguinte, o Hafetz Haim, ele explica, Afal Piken, Yeda Akore Hanaim, que saiba o prezado leitor, que afilo imtsa a Sefer Reim Beinav, mesmo que você goste muito aqui desse livro do Hafetz Haim, Bezrat Hashem Itbarach, Lo yachshov dedai lo bediat halek hashlishi elevado. Saiba que não adianta só conhecer essa terceira parte, o que ele chama de terceira parte, é o que a gente começa, esse lado mais teórico do Shmirat HaLashon, que gam yediat shnei halakim harishonim, que também é o conhecimento das duas primeiras partes, que é justamente a parte mais prática, a parte das alachot, Muhrahim, Reim Alaish, Hafetz Bahaim, elas são essenciais, elas são muito importantes para aquela pessoa que ama a vida, que deseja a vida, porque o que deita Bemidrash Mishlei, como está no Midrash Mishlei, Ladat Chokhmat Musar, Veim Yesh Beyado Shem Adam Chokhmah, Veim Ein Beyado Shem Adam Chokhmah, Ein Yachol Lilmod Musar. Então, está escrito que a gente precisa conhecer a sabedoria e toda a parte da ética também, toda a parte do Mussar,
da nossa construção como seres humanos, se a pessoa ela tem sabedoria, e se ela não tem sabedoria, ela não vai poder estudar essa parte da ética. A Kavaná, o Kepchuto, e o que quer dizer esse Midrash? Deimuta beikaradin lo yoi lo shumusar. Se a pessoa não sabe a Halachá, não adianta, uau, agora eu estou muito mais conscientizado, agora eu estou me cuidando do Lashon Hará, mas se você não sabe o que é Lashon Hará, certeza que você vai tropeçar. Kegon Chehoshev Beisko, a leise davar sheino bichlal gezel, como uma pessoa no trabalho, ele acha que uma coisa não é considerado roubo, maioiló e milmad kolineneia musar, que adianta ele passar o dia se conscientizando que roubo é proibido, que roubo é grave, e ele sai falando para todo mundo, e ele vai incendiar o coração dele sobre essa proibição tão grave do roubo, mas já que ele pensa que o que ele está fazendo não está incluído dentro do roubo, o que isso vale para toda a Torá. Então, obviamente, essa parte do Mussar, a parte ética, a parte de autoconstrução, a parte da conscientização é importantíssimo. A gente tem que saber a gravidade de todas as transgressões. Aquilo que parecem erros pequenos não são pequenos, são gigantescos. Tem aquela famosa história de um homem que ele chega numa casa de um milionário e ele pede umas roupas, fala, olha, me dá alguma coisa para me vestir, e o milionário fala, olha, você pode ir lá, eu tenho o sótão da minha casa, eu tenho roupas em ótimo estado, vai lá e pega o que você quiser. Esse homem sobe lá no sótão, ele começa a pegar as roupas e ele enche uma sacola até a boca, e finalmente, quando ele está com a sacola cheia, ele precisa de uma corda para amarrar a sacola dele. Ele vê uma corda do teto até o chão. Ele fala, eu acho que o dono da casa não vai ficar chateado se eu cortar 1 metro dessa corda. E ele corta 1 metro daquela corda e, de repente, ele escuta um barulhão. Destruiu, ele não sabia. Aquela corda segurava um candelabro de milhões de dólares de cristal que estava preso no andar de baixo, e justamente aquela corda era o que dava sustentação. Então o dono da casa sobe com vontade de matar ele, falou, por que você fez isso? Ele falou, ai, desculpa, é esse metro de corda aqui, está aqui. Falou, não, você não entendeu, o problema não é 1 metro de corda, é onde essa corda estava conectada. Você não destruiu 1 metro de corda, você destruiu um candelabro de milhões de dólares. Da mesma maneira, o Lashon Hará não são só umas palavrinhas. Ai, mas eu só falei mal. Não, você não só falou mal. Você destruiu o Beit HaMikdash. Você destruiu o nosso templo sagrado. Então, a gente tem que saber a gravidade, tem que ter a conscientização, mas sem saber o que é Lashon Hará. Olha, eu não falo Lashon Hará de jeito nenhum, estou conscientizado, mas se eu não souber o que está incluído em Lashon Hará, não vai adiantar nada toda essa conscientização. Ve'alken tzarich lilmod et dinei haTorá, por isso tem que estudar também as halachot, as leis da Torá, que deixa yeida asur ve'amutar, para a gente saber na prática o que é permitido, o que é proibido. Milvat sheyekayem bazeh mitzvah taseh de Tashem Elokecha tirá, fora que você vai estar cumprindo a mitzvah de temer a Deus. Quando a gente está estudando Torá para evitar transgressões, a gente automaticamente cumpre a mitzvah de ter temor a Deus. Ve'achanami beinyaneinu dema yoilo sheitir lenafsho. Perdão, kola musar shebaolam. O que adianta a gente ter todo o estudo de ética, de Mussar, que tiver do mundo, a Medabrim, Begod, Elissur, Lashon Hará, Urehilud, e que falam, que explicam como é grave
essa transgressão de Lashon Hará e de fofoca, falar mal dos outros, denegrir, acharei sheitir lenafsho lemor, she'en davar ze bichlal Lashon Hará, quando a pessoa começa a achar que nada está incluído em Lashon Hará, como já explicamos nas aulas anteriores, muita gente que você chama atenção, não fala isso, é Lashon Hará. Não, Rabino, não é Lashon Hará, é verdade isso que eu estou falando. Então, as pessoas pensam que Lashon Hará é só mentira, mas se é verdade, não tem problema. Justamente isso é Lashon Hará. É falar a verdade, é denegrir a pessoa com coisas verdadeiras. Se é com mentira, já é outra transgressão mais grave ainda, chamada Motzi Shemra. Ou Shealish Kazé, Lotzivta Torá, Beisur Lashon Hará, ou a gente pensa, aqueles que já estudam um pouquinho mais, mas não estudam o suficiente. Então, a própria Halachá, ela fala que tem certas pessoas de quem é permitido falar Lashon Hará, certas situações, então ela vai usar de forma indiscriminada isso, falando, esse aqui não está incluído, dele pode falar e daquele também pode falar. A gente vai querer encaixar aqueles de quem a gente quer falar mal dentro das permissões da Torá, onde, na verdade, isso se chama moré eter, querer encontrar permissões onde não existe essa permissão da Halachá. Então, por isso, a gente precisa estudar também a parte da Halachá, saber o que pode e o que não pode ser falado. O shalish kazel lotzifta Torá, Alken muhra hadam leida eize davar ipol tachat sug Lashon Hará ou pi al pi adin. Então a gente tem que saber exatamente o que se configura em Lashon Hará de acordo com a lei judaica. O berdei sheuhal leitgaber al yitzro ulekayem ma shelomed ire lilmod et hamussar. E agora, para poder cumprir, quantas coisas na vida a gente sabe a Halachá, mas vem o Yetzer Hará e vence a gente. Então, a gente sabe que não pode, às vezes, comer alguma coisa e está com muita vontade, vai lá e come. A gente sabe que no Shabat não pode fazer certas coisas. Mas hoje é muito importante, eu preciso fazer, e acaba fazendo no Shabat. Então, aqui vai entrar o Mussar. No que eu já sei que é proibido, preciso um reforço, preciso uma ajuda do Mussar, da parte de ética, para dar força, para a gente fazer sempre o que é o certo. Normalmente, o que é certo não é o que a gente gosta de fazer, não é o mais agradável, não é o caminho mais fácil. O caminho da Torá, normalmente, é um caminho que tem que abrir mão de algumas coisas, que tem que se esforçar, que tem que ter uma vida muito mais regrada. E a verdade é que não é fácil cumprir todas as mitzvot da Torá, não é uma coisa fácil, mas vale a pena, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Aqui vem o Mussar vem dar para a gente esse incentivo, essa força, para a gente poder cumprir na prática o que a gente já sabe que é permitido e o que é proibido. Então, aqui, essa parte do livro vai trazer o quanto o castigo é pesado e o quanto a recompensa é grande relacionados com o Shmirat HaLashon, os cuidados com a nossa fala. Gam toelet mediat adinim leida vissar. Então, por outro lado, vai ter um outro grande benefício da gente conhecer as leis, que deixe lo yavo leachmir alatzmo velesor bemakom shemitzvah leganoto. Então, olha que incrível, também a gente precisa conhecer a Halachá para não cair no Yetzer Hará ao contrário. Tem lugares que é mitzvah de falar de uma forma de denegrir uma pessoa quando estamos falando, por exemplo, quando a gente fala de um herege, alguém que quer destruir a Torá, alguém que quer destruir o judaísmo, alguém que quer desviar os judeus do caminho correto, é mitzvah da gente denegrir essa pessoa, da gente mostrar a verdade, da gente mostrar que essa pessoa não é correta.
alguém que dá péssimos exemplos e que desvia pessoas, o que a Torá chama de roté umarté tarabim, pessoas que pecam e que levam centenas, milhares de pessoas junto com ela. Aqui tem mitzvah de falar mal dessa pessoa. Tem mitzvah não porque a gente vai ficar feliz de estar falando mal de alguém, mas para alertar, para salvar outras pessoas. Então, a pessoa que não sabe alahá, ele vai acabar não cumprindo a mitzvah da maneira correta. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que infelizmente terminou de maneira trágica. Logo depois de Rosh Hashanah, a gente tem um tzom, a gente tem um jejum chamado Tzom Gedalia. E por que a gente faz esse tzom? Por causa do assassinato de um grande tzadik chamado Gedalia. O Gedalia, ele foi, depois da destruição do Beit HaMikdash, ainda ficaram alguns judeus vivendo na terra de Israel, e o Gedalia, ele foi colocado como o líder do povo judeu, e ainda tinha um pouquinho de esperança, ainda tem uma fagulha de esperança de Torá, de mitzvot, na terra de Israel. Mas tem uma pessoa que estava com planos de assassinar o Gedalia e vai se configurar com esse assassinato uma rebeldia dos judeus contra o povo dominante, e foram avisar para o Gedalia: olha, o fulano está vindo aqui te assassinar. E o que o Gedalia fez? Ele foi ser rigoroso demais, aonde não era alahá, não era o correto que ele fez. Ele falou: Lashon Hará, não vou escutar, não quero acreditar nisso, sai daqui. E recebeu aquela pessoa, e a pessoa realmente assassinou o Gedalia, e isso foi a expulsão total do povo judeu. Começou realmente uma época mais dura, apagou aquela última faísca de Torá em Eretz Israel. Por quê? Porque o Gedalia, ele acabou querendo ser tzadik demais. O que quer dizer tzadik demais? Aqui a alahá, ela fala o seguinte: quando tem uma situação que você pode escutar, que tem uma toele, tem um benefício escutar, você não pode acreditar de uma maneira completa, sem ter nenhuma dúvida, não pode receber isso de uma maneira completa, mas você pode desconfiar. Então, por exemplo, alguém fala para a gente: olha, toma cuidado que o teu sócio está te roubando na tua empresa. É proibido você acreditar de uma maneira absoluta que é verdade, que você está sendo roubado, mas, por outro lado, você pode tomar atitudes de prevenção para realmente, se for verdade, você se prevenir contra o roubo, colocar uma câmera de segurança, tomar qualquer medida, mas não pode no coração aceitar. O Gedalia deveria ter feito isso. Alguém vem falar que ele está com risco de ser assassinado, ele recebe aquela pessoa, mas com um guarda do lado, toma alguma atitude de proteção, já que alguém veio te falar que a tua vida está em risco. Então, às vezes, a pessoa quer ser tzadik demais. Não, tem alahá, tem lei, tem que estudar as leis também para não fazer o que não é para ser feito. Kedei shelo yavo leatot et arabim bedeotav akozvot. Então, se você pode, por exemplo, vai ter um herege que está desviando as pessoas, alguém que vem com ideias tortas da Torá, tem mitzvah da gente não permitir que os judeus sejam levados atrás dessas ideias. Então, tudo isso a gente vai ver na parte de alahá. Tem que saber, é extremamente importante, tanto a alahá quanto o mussar de Shmirat HaLashon. A alahá, para saber exatamente o que é certo e o que é errado, e a parte de mussar, para dar a força necessária para a gente conseguir controlar nossa boca, mesmo em situações que está difícil, eu estou com vontade de falar, eu estou com a cabeça quente, vai vir o mussar, vai vir essa consciência do quanto é grave o Lashon Hará, e vai me ajudar a ter mais temor a Deus e evitar essa transgressão.
Ve'oto elet ayem be'akdamat a Sefer Hafetz Haim, e mais alguns benefícios a gente vai ver lá na introdução do Sefer Hafetz Haim, que é justamente o livro de Alahá do Hafetz Haim, e Blineder Bezrat Hashem, a gente também vai, pelo menos a introdução daquele livro, vale muito a pena a gente se aprofundar um pouquinho. Od amarti leatik po bakdama, ma shebearti et mamar chachameinu, zichronan livracha, beavot de Rabi Nassan perek Chavzain. Então, também, o Hafetz Haim achou apropriado ele trazer aqui o ensinamento dos nossos sábios num livro chamado Avot de Rabi Nassan, que deixa lidei zé yuhal kol adam leashiv et itzro mais sheiton alav beinan zé. Muitas vezes o Yetzer Hará, ele engana a gente, ele derrota a gente com argumentos completamente estúpidos, mas a gente cai. Essa é a especialidade do Yetzer Hará, enganar a gente, vir com argumentos totalmente furados. Então, a gente tem que saber o que responder para o Yetzer Hará. O próprio Hafetz Haim, ele contava que no inverno da Polônia, ele estava já velhinho, ele acordava cedo para ir para o minyan, para a primeira tefilá do dia, e todo dia de manhã, quando ele acordava, vinha o Yetzer Hará no ouvido dele e falava: Hafetz Haim, você está tão velhinho, está tão cedo agora, está tão frio lá fora, fica mais um pouco na cama, você reza mais tarde, não precisa levantar agora. E o Hafetz Haim olhava para o Yetzer Hará e falava: Yetzer Hará, você foi criado junto com a criação do mundo, você é mais velho que eu, e você já está aí de pé no frio trabalhando, eu também vou levantar. A gente tem que saber o que responder para o nosso Yetzer Hará. Vezel Leshono, e assim está escrito no Avot de Rabi Nassan, em nome aqui do Rav Yohanan ben Dahavai. Então, Rav Yohanan ben Dahavai Aya Omer, Al tarhik atzmecha mimidah she'en la kitzba umimelacha she'en la gmirah. Então, não se afaste dessa característica que não termina e desse trabalho que não tem fim, dinar zahar vehule. O que quer dizer isso? Lá dentro desse avô de Rabi Nassan, ele fala a seguinte ideia: uma pessoa que é contratada para tirar água do mar e jogar na areia. A gente sabe que é um trabalho que não tem fim. Quer dizer, imagina, a pessoa passa o dia inteiro fazendo isso, no final do dia ela se sente um tonto, ela se sente um estúpido. O que adiantou tudo que eu fiz se não vai ter fim? Eu vou passar o resto da vida pegando água do mar e jogando na areia e não vai terminar a água do mar. Então, vem uma pessoa, ele quer desistir no final do primeiro dia de trabalho, a pessoa já não quer mais, então não está adiantando nada que eu estou fazendo, e alguém chama a atenção dela, alguém fala: deixa de ser tonto, deixa de ser estúpido, você não vai ganhar uma moeda de ouro por cada dia de trabalho, então faz a tua parte. Se você não vai terminar o trabalho, se você nunca vai conseguir secar o mar, isso não é problema teu, faz o teu trabalho e ganha a tua moeda de ouro. Então, assim também, o Yetzer Hará, ele vem tentar desmotivar o ser humano. Ve'amarti de kavanat avot de Rabi Nassan beshem midah. Então, isso que o avô de Rabi Nassan está ensinando, quando ele fala aqui, essa característica que não tem fim, Hainu leinyaneinu, é o nosso assunto de Shmirat HaLashon, de Yaduahu, Shemefatea Yetzer Ladam, Leitrachek Mimidat Shmirat HaLashon. O Yetzer Hará, ele tenta afastar a gente do cuidado com a nossa fala. Mi Lilmod Prateia Dinazé, e o Yetzer tenta desmotivar a gente de vir estudar os detalhes das leis. Viomer Lechá, e ele vem no teu ouvido, Yetzer Hará, e ele fala o seguinte: Mato Eletagia Lechá, o que adianta? Qual o benefício que vai chegar para você? Intilmad Vetamig Baseainan, o
que adianta ficar vindo aqui no shiur do Rav Efraim e ficar se aprofundando nisso? Aí tu guia ad kitzbatá, você vai conseguir chegar até o fim, velishmoret picha bechol mechayecha, e guardar tua boca todos os dias da tua vida? Não perde teu tempo, você vai acabar falando. Olha só, você já todo Rosh Hashanah, você fala que vai parar de falar Lashon Hará e você continua. Para que você está perdendo o teu tempo aqui no shiur? Alevai Yom Shah Kiyum Yom Yomar. Olha, se você conseguisse 1 ou 2 dias ficar sem falar Lashon Hará, uau, já ia valer a pena. Ve'afilo baseas manamuat, aí te chamer bechol enyanim shetzarich lishmor. Será que mesmo nesse 1 ou 2 dias você vai conseguir guardar a boca do jeito que precisa? Aloish mediniatá, você não é um homem público, um homem uma pessoa que é social, que fala com todo mundo o tempo inteiro. Veyesh lecha asakim rabim e meot bnei adam, e você encontra com centenas de pessoas. Tov lecha shelot tatchil bezu amidah klal. Olha, sabe o quê? Veio o Yetzer Hará e fala para a gente, nem comece a estudar, nem perde teu tempo. Que ri midah she'en la kitzbah, porque não tem fim. Besmano benyan, tanto no tempo quanto na profundidade do assunto, que kolelet lekol helkei aitim ve'azmanim asher itkayem adam bimei heldot. Então, durante todo o tempo de vida, não tem um momento, não tem uma situação que você vai estar livre disso. Vegam kolelet lekol helkei einanim asher ben adam lechaveró, em todo o teu relacionamento, ben adam lechaveró, com o próximo, vai estar envolvido Lashon Hará. Então, quer saber? Nem começa, vai dormir, vai fazer outras coisas da vida, sai do shiur do Rav Efraim de Shmirat Lashon. Assim vem o Yetzer Hará e começa a buzinar na nossa orelha. Impossível guardar a língua, nem por um único dia a gente consegue. O Nezé Ba'atana Devei Rabi Yochanan ben Dahavai. Então vem aqui o nosso grande Tana, o Rabi Yochanan ben Dahavai, e ele ensina para a gente o quê? Bidvarav Ktsarim, com palavras muito curtas, Shebenet Lokena Davar, isso é mentira do Yetzer Hará, não cai nessa enganação do Yetzer Hará. Shelo Yarhik Etatzmo Mimidah She'en Lo Kitzbah, não se afasta dessa característica de guardar a língua, é verdade, não tem final, mas olha o que fala aqui nesse ensinamento. Pensa na moeda de ouro no final do dia, cada esforço, cada tentativa. Olha, é verdade, eu não consegui ficar um dia inteiro sem falar Lashon Hará, mas já teve uma situação hoje que eu consegui fechar a boca, não valeu? Valeu! Uma moeda de ouro para toda a eternidade. Cada situação que eu consegui evitar, cada vitória contra o Yetzer Hará tem que ser comemorado. Então, assim a gente tem que saber que, Bezrat Hashem, cada vitória, cada vez que a gente consegue lutar e vencer contra o Yetzer Hará, já valeu. Não deixa o Yetzer Hará te enganar, falando que não vale a pena, que você não vai conseguir, que é impossível chegar. Não é impossível, a gente vai lutar, não importa, mesmo que a gente caia, a gente vai levantar, a gente vai aprender com os nossos erros, e, Bezrat Hashem, a gente vai vencer o nosso Yetzer Hará e vamos ganhar, Bezrat Hashem, a nossa moeda de ouro, não uma, muitas moedas de ouro, Bezrat Hashem, para toda a eternidade. Vamos agora para a aula mais prática. A gente está terminando hoje, Bezrat Hashem, a gente vai terminar a lista. A gente já trouxe as 17 mitzvot negativas, as 17 transgressões da Torá associadas com o Lashon Hará, e agora a gente está terminando as 14 mitzvot positivas da Torá, que a gente acaba descumprindo,
se a gente não é cuidadoso com a nossa fala. Então, a gente parou na 7ª mitzvah, está escrito na Torá, o Mikdashi Tirau. Vocês devem ter temor do meu santuário. Óbvio que o santuário, quando a gente está falando na Torá de Mikdash, estamos falando do Mishkan, estamos falando do Beit HaMikdash, o templo móvel ou o templo sagrado de Jerusalém, mas a gente precisa saber que também os centros de estudo de Torá, o nosso Beit HaKnesset, a nossa sinagoga, também são considerados Mikdash Me'at. Eles são pequenos santuários, também são templos em miniatura. A pessoa que fala Lashon Hará dentro da sinagoga, ele está transgredindo essa mitzvah da Torá, ele não está tendo temor a Deus dentro do santuário de Deus. Já falamos sobre isso, mas eu vou aproveitar para repetir de novo. Tomem cuidado com a santidade do Beit HaKnesset. Beit HaKnesset não é lugar para colocar conversas em dia, para fazer o social. Beit HaKnesset é para falar com Hashem, é um lugar de respeito. No meio da tefilá, ficar conversando, ficar atrapalhando as outras pessoas é gravíssimo. Um lugar onde pessoas conversam no Beit HaKnesset, esse Beit HaKnesset, a tefilá não sobe para o Shamayim. A tefilá desse lugar não chega em Hashem. Então, a gente vai para o Beit HaKnesset com temor a Deus, é um lugar sagrado, é um lugar de tefilá. Quer conversar? Vai para fora da sinagoga, vai lá no lugar do Kiddush, vai no pátio da sinagoga, mas dentro da sinagoga é um lugar sagrado. Se já é grave bater papo dentro da sinagoga, olha como é grave fazer Lashon Hará dentro da sinagoga, Chas v'Shalom, Lo Aleinu. A gente está fazendo mais uma transgressão da Torá, se a gente fizer Lashon Hará dentro de um Beit HaKnesset. Depois temos mais uma mitzvah, Mipnei Seivat Takum, se levanta perante o idoso, Ve'adarta Pnei Zaken, e você deve honrar a presença de um idoso. Olha que incrível, a gente tem uma mitzvah da Torá de dar kavod, de honrar uma pessoa que é um Talmid Chacham, um idoso que tem muito conhecimento de Torá, que tem uma grande bagagem de vida. Quer dizer, os Talmidei Chachamim, mesmo se ele é jovem, um grande estudante de Torá, a gente tem a obrigação de honrar ele, e um idoso, mesmo que ele não seja um grande estudante de Torá, também tem mitzvah, mipnei seivat takum. Toda vez que entra num lugar, um idoso com mais de 70 anos, é mitzvah de se levantar. A gente se levanta para os idosos porque eles têm um tipo de sabedoria chamado zikná, experiência de vida, que não tem nenhum livro. A experiência que os idosos têm de vida, a gente se levanta em respeito a eles. Se alguém faz Lashon Hará de um Talmid Chacham, de um grande erudito, de um grande estudioso de Torá, ou alguém faz um Lashon Hará de um idoso, e na frente dessas pessoas que você está humilhando elas, você está ofendendo elas, isso é considerado uma transgressão da Torá. A gente não está cumprindo a mitzvah de Mipnei Seivat Takum, Ve'adarta Pnei Zaken, de honrar e respeitar os idosos e os grandes conhecedores da Torá. A 9ª mitzvah é Vekidashto, e você deve santificar. Do que está falando aqui essa mitzvah? De santificar o Cohen. Então, a gente deve mostrar respeito aos Kohanim. Os Kohanim foram os escolhidos por Deus para serem os líderes espirituais dentro do povo judeu. A Torá obriga o resto do povo a dar vários presentes para os Kohanim, a respeitar eles num nível ainda mais elevado. E alguém que fala Lashon Hará de um Cohen na presença dele está fazendo essa transgressão da Torá de não santificar o Cohen da maneira como a Torá quer que ele seja santificado.
Depois disso vem o 10º mandamento, Kabed et avicha ve'et imecha. Honre ao teu pai e à tua mãe. Então, a gente tem uma obrigação da Torá, inclusive, que é uma das poucas, 2 mitzvot positivas da Torá. Tem a recompensa explícita, uma delas é a mitzvah de Kibud Aveim. Qual é a recompensa? Arihut Yamim, o alongamento dos dias da pessoa. Então, lo aleino, alguém que faz Lashon Hará dos pais, ele está transgredindo esse mandamento. E, só para um detalhe interessante, isso também se aplica para os irmãos mais velhos. Existe uma drachá, um estudo da Torá, que esse passuco de Kabed et avicha ve'et imecha também vem incluir o irmão mais velho, que também deve ser respeitado, obviamente, não no mesmo nível do Kibud Aveim, de honrar o pai e a mãe, mas o irmão mais velho também entra aqui. Então, quem faz Lashon Hará dos pais ou dos irmãos mais velhos está fazendo essa transgressão aqui da Torá. 11ª mitzvah, Im Hashem Elokecha et Hashem Elokecha tirá. Você deve temer Hashem, o teu Deus. Então, a gente tem que lembrar que Deus está vendo tudo que a gente faz dentro de 4 paredes. A gente tem que saber que Hashem, ele escuta tudo, ele vê tudo, ele está presente em todos os lugares e que tem consequências. Todo bom ato vai ter uma recompensa boa e todo mau ato vai ter um castigo. Então, a pessoa que ele não se importa de cuidar da boca dele, mesmo quando ninguém está escutando, ele faz escondido, ele vai lá no telefone e faz Lashon Hará para o amigo dele de forma escondida, ele está, entre aspas, esquecendo que Hashem está escutando tudo, não está escondido de Hashem. Então, a pessoa ele está demonstrando que ele não tem temor a Deus, e a gente tem que saber, para cada ato vai ter uma reação. Olha só que incrível, é uma das leis de Newton, que para toda ação tem uma reação contrária com a mesma intensidade em sentido contrário. Tudo que a gente faz está entrando na categoria de mitzvah ou de transgressão. A pessoa que faz Lashon Hará, a pessoa que tira o freio da boca, ele está demonstrando que ele não se importa com uma das mitzvot de Hashem, então ele está deixando de cumprir essa mitzvah da Torá de temer o Criador do mundo. 12ª mitzvah, Beshinantan levanecha, vedibarta bam, beshiftecha beveisecha, uvelechtecha baderech, ubeshukbecho, uvkumecha. Então você vai ensinar para os teus filhos e você vai falar essas palavras. A gente conhece esse versículo aqui é parte do nosso Shema Israel. Então você vai ensinar para os teus filhos e você vai falar essas palavras quando você se sentar na tua casa, quando você estiver andando no caminho, quando você se sentar, se deitar e quando você se levantar. Cada palavra de Torá que a gente está estudando, cada palavra de Torá que a gente está ensinando para os outros é uma mitzvah por si só. Então, olha que incrível. Se eu estou deixando de estudar Torá para fazer Lashon Hará, então, fora o Lashon Hará, a transgressão por si só, eu vou ser castigado pelo Bitul Torá. Esse tempo o tempo que eu poderia ter aproveitado para estudar Torá, eu estou usando ele para fazer uma transgressão. Então, a gente vai ser cobrado por isso. Quer dizer que toda vez que a gente faz uma transgressão, a gente vai ser cobrado duplamente pela transgressão propriamente dito e pela bondade, pela mitzvah que você poderia ter feito com esse tempo que você desperdiçou. Isso que você jogou no lixo fazendo uma transgressão, você podia estar fazendo uma coisa boa. Ao invés de estar fazendo Lashon Hará, você podia estar pegando o telefone para fazer consolo de um enlutado, para falar com o doente, para dar um incentivo para o doente, para incentivar alguém que está sozinho.
quantas mitzvot você podia estar fazendo enquanto você está fazendo essa transgressão. 13ª mitzvah aqui da Torá, Midvar Sheker Tirhak, se afasta da mentira. Toda vez que a gente, junto com o Lashon Hará, ainda fala mentiras, a gente transforma isso numa outra transgressão chamada Motzi Shemra, a gente tirar da nossa boca um mau nome sobre o outro, denegrir, difamar uma outra pessoa, e isso também entra na transgressão da Torá de não falar mentira. Então, fora o Lashon Hará, também a pessoa transgride aqui de estar falando mentira, ele não se afastou da mentira, ao contrário, ele misturou nos argumentos dele mentira. E, finalmente, a última mitzvah é Ve'alachta bidrachav, e você deve andar nos caminhos de Hashem. A gente tem uma mitzvah da Torá de se assemelhar, de emular os caminhos do Criador do mundo, da mesma maneira que ele é Rahum, que ele é misericordioso, a gente deve ser misericordioso, da mesma maneira que ele é Hanun, que ele é gracioso, que ele é compassivo, que ele é piedoso, assim a gente também deve ser misericordioso, piedoso com as pessoas. Então, Deus, ele odeia o Lashon Hará. E a gente vê, olha que incrível, quando a cidade de Jericó, ela foi conquistada na época do Yoshua, o Yoshua entrou com Am Israel na terra de Israel, substituindo Moshe Rabbeinu, e a primeira missão que ele teve foi a conquista de Jericó. Normalmente, quando o povo judeu vencia as guerras, eles pegavam os despojos de guerra e dividiam entre o povo inteiro. Mas na conquista de Jericó, aqui é uma conquista simbólica, então aqui é proibido pegar qualquer despojo de guerra. Tudo que for conquistado na guerra de Jericó deve ser doado para o Mishkan. Não pode pegar absolutamente nada. Infelizmente, veio um homem chamado Ahan, e ele pegou algumas coisas, ele teve Yetzer Hará, ele não aguentou, ele pegou alguns objetos, algumas roupas, coisas caras e valiosas, ele não aguentou e ele pegou esses despojos de guerra. A segunda guerra que teve era uma guerra chamada Ai, ou era uma cidade chamada Ai. Deveria ser uma vitória tranquila, uma vitória simples do povo judeu. Eram poucos habitantes e eles foram para a guerra e, infelizmente, eles foram derrotados. 36 Yehudim morreram. O Yoshua ficou arrasado. O Yoshua se jogou no chão diante do Aron HaKodesh. A gente falou um pouquinho sobre isso na nossa aula de Tfilá, sobre o Tahanun, que a gente abaixa a cabeça para se humilhar perante Hashem, para se anular perante o Criador do mundo. E uma das fontes disso é justamente essa postura de humildade do Yoshua perante Deus. Ele fala: Deus, por quê? A gente está cumprindo a tua vontade, a gente está fazendo o que você pediu, por que essa derrota humilhante aqui na guerra, que vai desmotivar o povo judeu aqui da conquista da terra? E Deus falou: tem entre vocês um transgressor. E Deus mandou fazer um sorteio para descobrir quem é o transgressor. Primeiro, o sorteio em relação às tribos, foi identificada qual tribo morava o transgressor. Depois, dentro da tribo, foi feito um sorteio sobre a família. Dentro da família, qual a casa. Dentro da casa, quem é o transgressor. E o Ahan, ele foi identificado. Agora, olha que incrível o que o Talmud fala. Por que Deus fez esse sistema de sorteio? Por que Deus não falou para o Yoshua: Yoshua, sabe quem é o transgressor? O Ahan, é esse aqui, ó. E apontou o Ahan. Olha o que o Talmud em Sanedrin fala, que Deus virou para o Yoshua e falou: por acaso eu sou delator? Faz um sorteio para descobrir, mas eu não vou delatar. Então, olha que incrível, Deus, ele odeia o Lashon Hará.
e todo aquele que quer se assemelhar ao Criador do mundo, ele também deve odiar o Lashon Hara. Então, Bezrat Hashem, vamos começar, já vimos, olha que terrível, 31 transgressões da Torá associadas com Lashon Hara, é óbvio, a gente percebeu, não dá para fazer todas de uma vez só, mas não importa, o que importa para a gente é a quantidade de transgressões que a gente vai ter que responder quando a gente chega em Yom Kippur, a gente está preocupado que fizemos isso, não cuidei da kashrut, não cuidei do Shabat, errei aqui e lá, a gente esquece quantas transgressões a gente está carregando relacionadas com o Lashon Hara, porque vai multiplicando o número de pessoas que escutaram, o número de palavras que foram pronunciadas, o número de transgressões que foram transgredidas. Que terrível, que terrível. A gente fez uma conta simples nas aulas passadas. Alguém que é um tzadik, ele fala 10 palavras de Lashon Hara por dia. Uau! Quem consegue isso já é um tzadik. 10 palavras por dia. Ele vai chegar em Yom Kippur com 3.650 transgressões nas costas. Isso aquele que consegue falar só 10 palavras. Então, a gente tem que estar muito mais cuidadoso com a nossa boca para não fazer nenhum tipo de transgressão. Então, primeira coisa, vamos definir aqui, vamos começar agora na prática, definir o que é Lashon Hara. É proibido relatar qualquer coisa que seja depreciativa, qualquer coisa que pode causar danos para uma outra pessoa. O que quer dizer causar danos? Pode ser um dano psicológico, pode ser um dano físico, pode ser um dano monetário, pode ser um dano espiritual. Então, alguns exemplos simples. Você pode fazer alguém perder um emprego, você pode destruir um casamento, você pode fazer a pessoa se afastar da Torá e das mitzvot. Olha quanta coisa ruim a gente pode causar, isso tudo que deprecia, que despreza, que diminui uma pessoa, é chamado Lashon Hara. Se, além de tudo, ainda tiver misturado ou tudo ou uma parte com mentiras, isso já é uma outra transgressão ainda mais grave, chamado Motzi Shem Ra. Então, aqui é mais grave ainda, como a gente acabou de ver, porque isso ainda é mentira. Você está denegrindo alguém ainda com informações mentirosas. Então, por isso que é tão importante, já que muita gente responde a uma crítica, quando você critica ela, para de fazer Lashon Hara, ela fala, não, mas é verdade. É por isso que é Lashon Hara. Se fosse mentira, seria Motzi Shem Ra. Então, denegrir uma pessoa, mesmo que tudo que você fala é verdade, isso é Lashon Hara, isso pode causar danos irreversíveis na vida de uma pessoa. Certa vez, 2 moças estavam no ônibus em Jerusalém e 2 meninas de um seminário, de um centro de estudo para mulheres, uma midrashá, e elas estavam conversando sobre a fulana, uma outra aluna da midrashá, que ficou noiva. Então, uma vira para a outra, ai, você viu que a fulaninha, ela ficou noiva? Falou, mas coitado, né, desse noivo, ô menina chata, ai, nunca foi com a cara dela, não gostava dela, ô menina não sei o quê, e começou aquela enxurrada de Lashon Hara. De repente, uma moça, uma senhora sentada no banco de trás, cutuca uma delas, fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha como Deus é bom. Eu estou escutando aqui faz 15 minutos, vocês falando dessa moça que ficou noiva, vocês não têm ideia. Ela é noiva do meu sobrinho. Olha só que presente que a Hashem me deu. Eu vou mandar terminar esse shidduch agora. Eu vou mandar ele desfazer esse noivado, porque Deus me livre de casar com uma menina tão ruim assim. As 2 ficam apavoradas. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Não, a gente gosta dela. Não tenta consertar, não tem problema. Olha, Baruch Hashem, Deus me colocou aqui, eu tinha que escutar isso, eu vou avisar para o meu sobrinho não casar com essa menina tão ruim, com tantos defeitos assim. Deus me livre,
olha que bom que Deus me colocou aqui, olha que bondade que Deus me fez de me colocar aqui nesse ônibus justamente nesse momento. As duas meninas ficam desesperadas, começam quase a chorar, e essa mulher, depois de 5 minutos, ela cutuca de novo uma das meninas, fala, posso contar um segredo para vocês? Eu não sei de quem vocês estão falando, eu não sei quem é essa menina, eu não sou tia de nenhum noivo, eu só queria ensinar uma lição para vocês. Presta atenção nas palavras, palavras podem destruir, palavras podem acabar com o noivado, palavras podem acabar com o casamento, podem causar um desemprego, podem causar consequências muito negativas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Um shohet, uma pessoa que trabalha com shritá, com o abate kasher, ele deve revisar as leis de shritá o tempo inteiro, ele precisa saber as halachot de cor. Por quê? Porque imagina, o shohet está no meio da shritá e, de repente, ele está em dúvida, será que é kasher, não é? Será que valeu, não valeu? Não dá tempo agora de ficar segurando lá o animal, pegar o livro. Não, ele tem que saber de cor. Ele tem que saber todas as leis. Ele tem que saber isso de cor. Da mesma maneira, a gente deve saber as leis de Lashon Hará de cor. A gente fala o tempo inteiro. A gente se comunica com as pessoas o tempo inteiro. As leis de Shmirat Lashon tem que estar na nossa cabeça, tem que estar na ponta da língua, tem que revisar o tempo inteiro, que ninguém ache que é suficiente uma vez por semana, a gente escuta o shiur aqui do Rav Efraim e eu já vou saber todas as halachot. Não é suficiente, tem que repetir, tem que estudar em casa, tem que voltar. O ideal é um estudo diário, não faltam em português livros divididos, inclusive, para ter um estudo diário, para a gente todo dia estudar um pedacinho. Dedica 5 minutos do teu dia para conhecer as leis de Shmirat Lashon, até que na nossa cabeça esteja completamente claro o que pode, o que não pode falar. Então, como a gente já falou anteriormente, um total de 31 mitzvot da Torá, 17 negativas e 14 positivas, estão ligadas direta ou indiretamente com o Lashon Hará. Então, o Talmud, ele traz para a gente uma história, o Talmud, no Tratado de Avodah Zará, traz para a gente a história do Rebbe Alexander, que ele começou a gritar, quem quer vida? Quem quer vida? Todo mundo se reuniu em volta dele e pensou que ele está vendendo um elixir, está vendendo aqui alguma poção milagrosa que dá vida longa. Todo mundo começou a pedir, dá para a gente vida. Então, o Rebbe Alexander, ele abriu um Sefer Teilim e falou, Miaish Ahafetz Haim, quem é a pessoa que ama a vida, quem é a pessoa que quer vida, quem é a pessoa que deseja aproveitar a vida e ver o bem dela, Netzor Leshon Hamerá, os Fater Midaber Mirma. Que ele guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar vanidades e falsidades. Então, a pergunta é, qual é a novidade do Rebbe Alexander? Todo mundo, qualquer criança da escola, conhece esse passuco de Teilim. Ele mencionou um passuco que todo mundo conhece. Então, o Hafetz Haim, ele explica que as pessoas, quando ele gritou, quem quer vida, acham que ele está oferecendo um remédio, alguma coisa para beber, alguma coisa que vai dar vida longa, e ele respondeu, existe uma forma de ter uma vida longa, que é cuidando da nossa boca. De novo, tantas transgressões associadas com Lashon Hará, e a gente sabe que Deus nos livre, as transgressões podem encurtar a vida de uma pessoa. Você quer vida? Cuida da tua boca. Quantos tropeços, lo aleino, a pessoa ela pode ter, a conta simples que a gente fez,
10 palavras de Lashon Hará por dia dá 3.650 transgressões, que a gente vai ter que lidar com elas lá em Yom Kippur, e depois disso lá no Shamayim, quando a gente sair do mundo. Então, quem não toma cuidado com o Lashon Hará, Deus nos livre, pode estar falando centenas, milhares de palavras todos os dias, que são palavras proibidas, e o contrário, aquele que cuida do Lashon Hará, ele pode estar fazendo centenas, milhares, dezenas de milhares de mitzvot, toda vez que ele fecha a boca e ele consegue se controlar, ele vai ter realmente uma vida mais longa, uma vida mais tranquila, tanto nesse mundo quanto, Bezrat Hashem, lá no mundo vindouro. Bezrat Hashem, semana que vem, a gente continua. Shavua Tov para todo mundo.